Contar calorias, gente, não resolve a vida de ninguém. A gente tem aí um montão de aplicativo. Se resolvesse, estava todo mundo feito. Você pega o aplicativo, coloca lá as calorias e não ia. Acabou a obesidade do mundo, acabou o sobrepeso. A gente fala muito, eu gosto muito dessa frase, não é sobre contar calorias, é sobre contar nutrientes. A gente precisa melhorar os nossos processos metabólicos. De várias estratégias aí, de vários planos, de vários aplicativos que eu conheço, que contam calorias, como profissional de saúde eu venho falar isso, né? O meu contra esses aplicativos é exatamente porque ele não te fala que tipo de caloria que é. Então eu não sei se é uma caloria vazia, se é uma caloria boa, se é um alimento que está nutrindo o seu corpo ou ele é só uma caloria. Porque a grande maioria desses aplicativos, eles fazem uma soma, você pode chegar até X pontos, né? Ou X calorias. Mas da onde que vem essas calorias? Né? Essas calorias vêm com um alimento que te inflama? Vêm com outras substâncias pró-inflamatórias? Porque isso aí não vai adiantar nada. A gente sabe que o tecido adiposo é um tecido inflamado. Eu preciso diminuir processo inflamatório. Eu preciso diminuir inflamação. Nessa hora, eu contar caloria não vai resolver nada. Eu preciso entender da onde que estão vindo essas calorias. E eu preciso contar nutriente. Por quê? A gente tem uma organela no nosso corpo que é a mitocôndria. A mitocôndria é a nossa usina de energia. É ela que gera energia. Ela que faz aquela molécula de ATP que vai gerar energia. Para eu queimar a minha gordura, eu preciso gerar muita energia. E aí eu preciso nutrir a minha mitocôndria. Ela não é nutrida com caloria, ela é nutrida com nutriente. Né? Então, por exemplo, eu vou falar uma coisa até para vocês tentarem entender. Eu tenho aqui 50 gramas de um pão francês. Ele tem 50 gramas. Dessas 50 gramas, ele é um carboidrato, concorda? Pão é um carboidrato. Eu tenho a cenoura, que é um carboidrato também. E eu tenho 50 gramas de cenoura. Essas 50 gramas do peso, né, bruto desse alimento, do pão, ele vai ter aproximadamente aí, dessas 50 gramas, pelo menos umas 30 gramas de carboidrato. E aí, a cenoura, eu vou ter 4 a 5 gramas de carboidrato. Adianta eu pesar essa caloria? Não adianta. Eu vou comparar pão com cenoura? Eles são completamente diferentes. O pão é uma caloria de carboidrato puro. A cenoura, ela tem fibra, ela tem vitamina, ela tem beta-caroteno, que é um antioxidante, que te protege do envelhecimento celular, que protege o seu coração, que protege de uma quantidade exacerbada de radical livre, melhora a minha disposição física, ajuda a prevenir algum aumento de tumor. Então, quer dizer, não adianta só eu contar a caloria das 50 gramas daquele carboidrato, entende? Eu tenho que especificar, eu tenho que entender o que é nutriente. Por isso que esses aplicativos, por isso que essa forma de tentar emagrecer contando calorias não funciona. Num primeiro momento, você acredita que funciona porque você está comendo igual uma louca, sem nenhum controle, então você come muito mais caloria. Na hora que você restringe a quantidade de calorias, você tem aí uma resposta do seu corpo. Agora, na hora que você vai sustentar isso, o seu corpo, essa mitocôndria, que é a sua usina de energia, ela tá fadigada, ela tá sem energia, ela tá sem substrato energético para ela funcionar bem. O seu corpo fica mole, ele fica lento, ele não responde, você para de emagrecer e você fica cansada de ficar tendo que preencher tudo que você comeu e ficar contando várias vezes ao dia aquelas calorias que você comeu, porque a grande maioria é assim, você tem que saber direitinho o que você colocou no café da manhã, aí você especifica e aí ele te fala, isso deu tantas calorias, aí você vai lá e coloca o almoço, você especifica o que você comeu, ele vai lá, faz a soma, você comeu tantas calorias, e você vai controlando as calorias ali. Chega uma hora que você não aguenta mais, você esqueceu 2 dias. O nosso aplicativo, né, Lu? O nosso aplicativo, você acorda em 2, 3 minutos. Você já preencheu o que você tem que preencher. Você não tem que fazer conta de nada. Porque é exatamente isso. A gente precisa entender a forma como o nosso corpo responde.
Não é a conta que a gente tem que fazer. O GPS não tem contagem de calorias. Não tem contagem de calorias. A gente entende como as nossas atitudes, o que eu fiz ontem, está refletindo na minha balança hoje. E aí, o que eu fiz ontem é de uma forma muito prática. Eu bebi tanto de água que eu combinei de beber, que eu sei que eu tenho que beber, porque isso é orientado no programa, né? Cada um tem uma quantidade específica para beber. Então você já chega lá sabendo, eu preciso beber 35 ml por quilo de peso. Eu bebi isso o aplicativo de conta. A única coisa que vai responder é sim ou não. Eu comi, de acordo com a minha tabela lá, a gente tem uma tabela exclusiva de carboidrato que tem a ver com diminuição de pico glicêmico, que tem a ver com entrega de nutriente, que não tem a ver com caloria. Você vai lá ver a tabela e você vai ver carbo restrito, carbo recomendado, carbo atenção. Eu comi um carbo restrito? Você vai lá e só vai responder sim, não. Eu dormi bem, meu sono foi reparador, eu dormi minhas horas de sono que eu preciso. Sim, não. E aí você responde isso em 2 minutos. E isso a longo prazo, uma vez ao dia. Isso a longo prazo é muito mais eficiente para a manutenção do peso, então. Totalmente, porque aí você começa a ajustar e você começa a controlar não as calorias, não pensando em calorias, pensando em nutriente, você começa a controlar os seus processos metabólicos. E a partir do momento que seu corpo funciona melhor, que ele é mais efetivo para produzir energia, ele é mais efetivo para oxidar gordura. O que é oxidar gordura? É queimar essa gordura, é o que a gente quer fazer, né? Ele é mais efetivo para a gente ter mais disposição física, ele é mais efetivo para a gente ter um processo, trato gastrointestinal de digestão melhor, então a gente absorve melhor os nutrientes. Então, quando eu absorvo melhor os nutrientes, eu tenho menos aquela fome oculta, porque se está faltando nutriente no meu corpo, se eu tenho deficiência de algum micronutriente, o meu corpo pede comida. E aí você vai lá e come um pão, só que você não está dando o nutriente que você precisa. Então, o seu corpo, o nosso GPS, ele te conta isso tudo. E você ajusta. E aí você emagrece. E aí, como você vem ajustando, o seu corpo ele vem funcionando melhor. E aí, para você sustentar esse peso, é muito mais natural. Acontece. Simplesmente acontece.